Então, vou começar novamente, dando boa noite a todos. Eu sou a professora Adria Lira, do Departamento de Ciência da Computação, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu atuo também no mestrado em Humanidades Digitais, aqui da Rural. Coordeno o projeto Meninas Digitais, na Baixada Fluminense. É um projeto de extensão. Essa ação, né, o primeiro ciclo de palestras Vozes que Inspiram, o Woman in Tech, ele é um projeto que está relacionado ao projeto Meninas Digitais, né? Está vinculado, é uma ação que está vinculada ao projeto Meninas Digitais. O projeto Meninas Digitais, esse semestre, a gente tem organizado vários eventos, né? E me perguntaram por que de organizar um ciclo de palestras só com mulheres. Então, estava conversando com os alunos que esse ciclo de palestras, né, que toda vez que a gente vai organizar lá na Rural um evento, a gente organiza semana acadêmica, a gente organiza aula inaugural, semana de integração, e 90% dessas atividades são de homens. Por quê? Porque tem muito mais homem na área de computação do que mulheres. Então, toda vez que a gente sacode aleatoriamente nossa árvore de contatos, cai um homem. Não é porque eu só quero convidar os homens, não é porque os professores só querem convidar os homens, é porque quando a gente sacode aleatoriamente essa árvore de contatos, natural que, como tem muito mais homem na área, né, é natural que apareçam mais os homens. Ainda tem a dificuldade de agenda, né, porque preciso de uma série de fatores, né, no céu e na terra, combinarem para a gente conseguir colocar todo mundo no mesmo lugar. A Júlia nem está morando no Rio, então imagina como é que ia ser um evento presencial. Enfim, é muito difícil organizar essa agenda, né, só com mulheres, ou com mulheres, né? Então, essa iniciativa do Vozes que Inspiram partiu daí, né? A gente vamos tentar trazer mulheres até a gente conseguir. Vão ser só mulheres? Vai ser difícil de organizar? Vai, mas essa que é a ideia, né? A gente conseguir esses contatos femininos, alinhar essas agendas, que é muito difícil, né? Com todos os compromissos pessoais e profissionais que a gente tem no dia a dia, né? Alinhar isso tudo é um desafio. Mas o Vozes que Inspiram nasceu dessa ideia, da gente conseguir trazer só mulheres e vencer esse desafio aí. Então, eu vou passar a palavra para a Stephanie. A Stephanie é do nosso grupo, do Meninas Digitais, e ela vai ser a nossa mestre de cerimônias hoje. Opa. Aí? Opa. Boa noite. Quero primeiramente pedir boa noite a todos. Dar uma boa noite a todos. E apresentar a nossa palestra de hoje, que vai ser a Vozes que Inspiram. A gente está aqui na presença da palestrante Júlia Gomes e da palestrante Bárbara Neri, que vão apresentar hoje o assunto de matemática invisível por trás do código e da carreira em tecnologia, caminhos, desafios de inclusão, tudo relacionado a justamente o lugar da mulher na carreira de ciência da computação, que é majoritariamente frequentada por homens. Então, a gente está tendo esse dia justamente para poder dar esse espaço para as mulheres, como a professora Adria falou. E, primeiramente, eu gostaria de dar a voz para Júlia, para que ela possa se apresentar, falar mais sobre ela e começar com a primeira parte da palestra. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Tudo certo. Eita, meu áudio tá com... Eu acho que agora foi. Eu estava ouvindo eco aqui, eu estava ouvindo minha voz meio duplicada. Mas, enfim, gente, vou apresentar aqui já
Calma aí. Eu acho que não está aparecendo. Deixa eu colocar. Acho que agora vai. Você tá. Ai, calma aí, gente. Aí, Adria, tá vendo? O negócio de TI também tá complicado até comigo aqui. Tá um negócio. Tá difícil hoje. O Meet, Hoje a tá gente atrasou, difícil. a gente atrasou o início um pouco da palestra, porque eu estava sem som, mas Tá vendo? as palestras remotas têm esses problemas. Vou colocar aqui até no. Ver se sai no Edge, porque no Firefox aqui não tá indo muito com a minha cara hoje, não. Olha, deixa eu ver se agora vai. E agora foi, não foi? Foi. Ok, Agora gente. foi, agora foi. Graças a Deus. Vamos lá. Então, gente, vou começando aqui, né? Sou Júlia, né? Júlia Pinheiro. Eu sou formada em matemática aplicada e computacional, né? Mas eu quase fiz. Eu devia receber, sabe, um diploma honorário de computação pelo tanto de matéria que eu fiz junto com o pessoal da computação. Aí, Adria, tá vendo? Eu quero meu diploma, sabe? E eu sou mestranda em humanidades digitais. Se Deus quiser, eu vou terminar esse negócio até o final do ano. E aí a gente pode partir para um doutorado aí, né? Se a cabeça ainda deixar. Por enquanto, eu trabalho como desenvolvedora full stack. Às vezes eu faço front-end também. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês a matemática invisível e às vezes não tão invisível assim, por trás de um código. Vamos lá, gente. Atualizou aqui? Acho que agora foi, né? Pronto. A matemática, essa é a verdade das coisas. A matemática está em toda parte, sabe? Desde as coisas mais simples do nosso dia a dia, quando a gente vai no mercado. Outro dia eu acabei descobrindo que até no futebol existe um gol que o Roberto Carlos fez em 97, que acabou desafiando as leis da física, que virou objeto de pesquisa até hoje, entende? E aí a matemática está por todo canto, sabe? Outro dia também eu conversei com um amigo que ele é músico de orquestra. E aí eu fui ver a biozinho dele e estava lá contando pausas. Aí eu, caraca, realmente, né? Tipo, quando ele lê quando a gente lê uma partitura, tem toda uma matemática ali, tem as pausas, tem os compassos, e eu nunca tinha parado para reparar que tá realmente ali também tem matemática. Então, olha, já vou falando que mesmo que se vocês quiserem em uma eventual altura aí parar e querer vender sua arte na praia, não tem para onde fugir. Tá lá também a matemática, entende? Mas, enfim, voltando, né? Acabei divergindo. Na minha visão, a computação, tem gente que pode discordar de mim, a computação é uma parte da matemática, é uma matemática aplicada, né? E ela está lá tanto no nível mais baixo, no hardware, como em outros níveis de software, em tudo. Então, eu resolvi vir aqui falar um pouquinho para vocês sobre essas coisas, né? Já aviso de antemão que não existe como eu falar de tudo,
né? Mas eu separei algumas coisinhas aqui e eu vou separar primeiro em 3 categorias. Aqui. Vamos lá. O nível 1 aqui, que eu chamo de brincadeira de criança, citando aquela velha música do molejo, né? Aqui a gente ainda está naquele nível mais básico, né? Coisas de uma maneira mais descontraída, aquela matemática do dia a dia, né? Como eu citei anteriormente. E aí a gente tem as operações básicas, como adição, subtração, multiplicação, divisão. A gente também tem o binário, o sistema binário, e provavelmente, né, o mais importante de tudo, que é a lógica da matemática, a lógica matemática. Tá, mas aí onde é que a gente vai ver isso aplicado, né, de fato? Coloquei aqui três imagens que exemplificam bem, né, onde que a gente vê isso na computação. E aí, primeiro, tem lá no hardware, no processador, quando ele vai somando bits, usando portas lógicas. A gente já vê tanto a adição quanto a lógica em ação, né? O computador, quando ele faz essas operações, ele usa o sistema binário, então 1 e 0 o tempo inteiro. Quando a gente, Júlia, sei lá, minha memória RAM tem não sei quantas de RAM. Quando você vai ver, é sempre um múltiplo, uma potência de 2, porque justamente 2, 1 e 0 são 2 números. Então, a gente vê isso acompanhando desde o nível mais básico da computação, né? E aí, quando a gente fala em lógica também, tem toda a parada na primeira imagem, por exemplo, principalmente, tem a parada do AND, do OR, do XOR, e isso nada mais, nada menos é que álgebra, é a álgebra booleana nesse caso, né? E aí a gente usa os operadores lógicos, os valores que vão saindo aqui, como a gente está falando uma coisa mais, uma eletrônica quase, né? É sempre ou ligado, desligado, verdadeiro e falso, de novo, 1 e 0, entende? E aí, quando a gente vai subindo um pouco o nível dessa coisa, a gente começa a encontrar essa lógica também quando a gente vai montar o código, que é por isso que eu falei que é uma das coisas mais importantes quando a gente vai aprender computação, que é a base de tudo. Se a gente não souber a lógica matemática, a lógica computacional, dificilmente a gente vai montar um código bem feito, sabe? E aí eu coloquei na imagem justamente um exemplo do if e do else, e também um operador ternário, né, que os dois fazem basicamente a mesma coisa. E aí, se alguma coisa acontece, outra coisa obrigatoriamente tem que acontecer, né? E aí, nessas condições malucas que a gente vai criando, às vezes a gente coloca uma continha ali no meio, então a gente volta para as operações básicas da matemática, e aí a gente vai misturando, né, essas 3 coisas ali, elas vão se misturando, a gente nem percebe. E no último eu acabei colocando como exemplo um comando do SQL, o SQL, né, que usa muita lógica. E aí eu poderia ficar aqui até amanhã falando só desses 3, né, por causa da aplicabilidade que a gente usa em praticamente tudo. Mas a gente pode seguir em frente, né, por enquanto. Uma coisa que eu queria muito ressaltar é que, por mais que muitas vezes a gente meio que despreze essas coisas básicas, isso não quer necessariamente dizer que elas. Travou para mim também. Eu vou mandar uma mensagem aqui para a Júlia no WhatsApp.
a vida remota ela é muito boa, mas ela tem uns problemas, né? De vez em quando dá uns probleminhas aqui nas palestras remotas. É bom porque eu gosto, né? A gente faz reunião remoto, grupo Meninas Digitais. Nem todo mundo que está aqui é do nosso grupo, né? Então, vou aproveitar que a gente está com esse tempinho para falar um pouquinho do grupo Meninas Digitais. A gente faz algumas ações, né? Como, por exemplo, esse ciclo de palestras. Como eu falei inicialmente com vocês, né? O ciclo de palestras visa convidar apenas mulheres. Né? Já me perguntaram assim, mas você vai convidar só mulheres? Vou convidar só mulheres, porque toda vez que a gente dá uma... Né, eu brinco assim, toda vez que eu sacudo a minha árvore de contatos, cai um homem. Por quê? Porque tem muito mais homem, né, na área de computação. Então, é natural que, quando a gente convida alguém aleatoriamente, acabe vindo um homem, mesmo que eu... vou chamar a minha amiga, né? Vou chamar uma colega minha, vou chamar aquela super especialista que eu conheço. A questão toda são as agendas também. Né? E como tem menos mulheres na área, ter todo esse sincronismo, né, de agenda, ele acaba sendo difícil. E a maioria dos eventos, assim, semana acadêmica. Semana acadêmica, ela tem um momento para ocorrer, né? Então, não posso ficar aguardando a agenda. A pessoa não aceitou, a gente chama o próximo, né? A Júlia voltou. Gente, me desculpa, é porque eu tive um pico de energia aqui e apagou. Eu tive que pegar o celular da minha mãe para rotear a internet para mim. Manda Agora um que beijo para sua mãe, Júlia, que ela é uma fofa. Eu vou pode tirar deixar. aqui. Vou tirar aqui a minha telinha para abrir para você. Tá bom. Ai, Jesus. Sim. Ah, tá bom. Agora eu voltei aqui. Onde é que eu tinha parado, gente? Eu acho que eu estava. Nossa, gente, que vergonha. Tava no meio falando aqui o negócio, quando vi do nada, pá, apagou. Mas enfim, acontece, né? É, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, né? Voltando, que eu estava falando sobre que essas coisas bobinhas, né? Que a gente considera bobinha, que a gente considera básico, né? É básico porque vem de base, né? São a base da computação. Então a gente acaba usando isso o tempo inteiro. Acho que travou de novo. Difícil. Tá, voltei. E aí, voltando, desculpa de novo, gente. Quando a gente tem essa base muito firme, aprender tudo, todo o resto, né, que a gente vai ver posteriormente, fica muito mais fácil. Mas, enfim, vamos.
seguir em frente, né? O nosso próximo nível aqui é onde a gente começa a ver uns assuntos um pouco mais complexos. E aí eu acabei chamando de Bem-vindo à Matrix, né? Que tem toda a questão da pílula vermelha, a pílula azul, tá dando uma brincadeira com isso, mas sem perceber, eu fui perceber isso agora, quando eu fui abrir o negócio, que eu acabei colocando a álgebra linear como primeiro ponto, né? E é justamente na álgebra linear que a gente fala muito de matrizes, de vetores. Tem gente que não curte muito. Eu, particularmente, eu era apaixonada por álgebra linear. Eu gostava demais. Mas, enfim, seguindo nisso aqui, a gente também tem as funções, os conjuntos, né? O slide, eu acho que travou, não sei se só para mim. Eu ainda estou no slide onde vemos isso aplicado. Você passou? Calma aí, deixa eu tentar. Ok. Ok. Vocês estão conseguindo ver agora? Entrou ou saiu? Mas sim, estava vendo a matriz. Calma aí. Pronto, agora foi. Agora eu estou conseguindo ver também. Tá. Aí a gente começa nesse próximo nível, né? Que como eu estava falando, eu coloquei essa alusão à Matrix, né? E aí eu comecei falando sobre justamente a álgebra linear, né? Que tem as matrizes, os vetores, tudo mais. Tinha uns colegas meus que não tinham ideia onde que a gente ia usar aquele tanto de coisa, o tanto de lista de exercícios que a gente tinha que fazer, não sei o quê. E aí, depois a gente segue nessa mesma linha com as funções, os conjuntos, consequentemente, a gente também tem o cálculo, né? Que o cálculo também é a taxa de variação, quando a gente pega uma derivada, a taxa de variação de uma função, então tá ali, né? Tá perto. E para finalizar essa lista bonita aqui, uma lista formosa, a gente tem também a estatística. Essas quatro aqui, eu acho que são uma boa parte do que a gente realmente vê aplicado na computação, tirando, claro, né, a lógica e tudo mais. E aí, onde que a gente vê isso aplicado? Foi até meio difícil selecionar poucos exemplos, né? Vocês estão conseguindo ver esse próximo slide? Sim. Tá, show. Foi bem complicado colocar poucos exemplos aqui. Então, quando a gente vai aplicar, por exemplo, álgebra linear, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é as imagens, vídeos, jogos. O que está aplicado de álgebra linear aí dentro não está escrito, entende? Eu acho não, quando eu costumava trabalhar como designer, que eu tive um bico como designer anos atrás, né? Quando a gente entra no Photoshop, no Illustrator, já está ali o nomezinho que você tem que mexer com o vetor. E é recomendado vetorizar as imagens para que a gente consiga tanto aumentar quanto diminuir as imagens e ela não perder a qualidade. E aí, quando a gente lembra lá na álgebra linear das propriedades de um vetor, a gente entende por que isso acontece, entende?
E aí o pessoal passou isso para matemática, passou isso para computação gráfica, processamento de imagens, e otimizou isso de uma maneira que a gente acaba usando isso o tempo inteiro, sabe? Aí o segundo exemplo, que está embaixo desse carro bonito aí, feito com computação gráfica, aliás, do lado do carrinho tem várias matrizes, tá? Esse segundo exemplo é um exemplo que eu mesma usei no meu TCC, que o meu TCC eu destrinchei a matemática que foi usada no Tetris, né? Aquele joguinho bem antigo. E o que eu fiz? Eu representei os tetraminóides, aquelas peças de Tetris, né? Como matrizes, né? Eu coloquei um zero e coloquei 2 como o ponto de encontro, como se fosse essa partezinha ali do meio, do lado tem a peça T, né? Que a gente chama de T. Ali do meio, aqui tem o ponto de encontro, né? É ele que eu chamo de 2, aí isso aí é uma particularidade do meu jogo que eu fiz para poder explicar outras coisas matemáticas, mas eu não vou entrar muito aqui, eu já entrei demais até. E também, enfim, no Tetris em si também tem muita coisa interessante, tem transformações, tem rotação, tem translação. Então, tudo isso que a gente vê meio teórico, né, uma questão mais teoricamente, a gente vê isso aplicado no Tetris, assim como probabilidade, análise combinatória, tudo isso. Aí, o terceiro exemplo que eu coloquei aqui é uma coisa bem na sua cara da aplicação de função. Como você escreve função, nesse caso no Python, e aí, mais uma vez, a gente usando as operações básicas da matemática, potenciação, é o exemplo mais básico de função que eu poderia encontrar, foi esse. E aí, para finalizar essa parte, eu coloquei embaixo uma representação gráfica do K-Nearest Neighbors, que, né, são os K vizinhos mais próximos, que é um algoritmo muito básico de machine learning. Quando a gente entra em machine learning, a gente já usa esse algoritmo, é um dos primeiros que a gente aprende. E em toda parte de machine learning, a gente usa muita estatística. Aqui é só um exemplo, um dos mais básicos que eu poderia encontrar. Entende? E aí, agora, para a gente terminar o nosso... Oi, boa noite. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Só desculpa te interromper, porque a Victoria não está me vendo, eu sou outro intérprete, e agora eu vou fazer a substituição com ela. Não, tranquilo. Desculpa, só para avisá-la mesmo. Obrigado. Tranquilo. Tá tudo certo? Eu posso continuar, gente? Pode seguir, pode seguir. Beleza, beleza. Tá. Vamos lá. Para a gente finalizar aqui, eu não sei se eu comentei, mas eu vou reiterar que eu fiz 3 níveis, né? Tem mais básico, eu comecei, aí a gente foi indo para as pílulas da Matrix, né? Entendendo um pouco mais da matemática um pouco mais complexa. E agora, para a gente terminar, vem um nível que eu carinhosamente chamei de onde a filha chora e a mãe não vê. Porque aqui a gente começa a entender o porquê existem tantos cientistas em filmes que, na verdade, são os vilões da história, entende? Depois de um certo nível, a gente acaba coringando também, entende? E aí, a Adria pode até me corrigir, a gente começa no PNP, né? Que a Adria pode me corrigir se eu estiver errada, mas é uma das maiores perguntas da computação e que ainda não foi respondida. Depois, a gente tem a teoria dos grafos, né? Essa aqui é uma daquelas que ela começa assim, muito simples, muito simpática, sabe? Toda bonita. E aí, quando a gente vê, quando a gente dá de cara com um problema do caixeiro viajante, que esse aqui nem é tão ruim assim,
de novo, a gente esbarra com o NP da vida, entende? Depois do tempo, a gente realmente fica que nem a Lisa, e fica meio complicado. O tico e teco fica, né? Enfim, seguindo, a gente tem os espaços métricos. Isso aqui foi uma das últimas matérias que eu tive na faculdade. Eu acho que vocês não têm essa matéria, de fato, na computação, só que vocês veem, a gente vê, eu vou mostrar para vocês, aplicações dela de maneiras diferentes, assim. E, por último, eu coloquei as equações diferenciais e essas equações bonitas aqui, dessas funções cheias de derivadas, de integral e tudo mais. Eu acabei esquecendo de fazer o slide de aplicações, mas, enfim, quando a gente começa a falar de grafos, né, a gente pode usar basicamente tudo. O grafo é como se fosse a álgebra linear, que é um coringa, né? A gente usa muita coisa. Estrutura de dados, ele está lá, nos algoritmos, ciência de dados, machine learning, redes, talvez seja até um coringa maior que álgebra linear, porque realmente está em todo canto. Eu acho que em redes a gente acaba usando o algoritmo de Dijkstra. Enfim, a lista também é muito grande. Quando a gente vem para os espaços métricos, o que acontece? A gente acaba nem percebendo, né? Quando a gente vai fazer, a gente vai medir distâncias, a gente vai usar um espaço euclidiano. E aqui tem uma coisa bem teórica, assim, eu acho que eu não ia conseguir colocar uma aplicação, uma imagem de uma aplicação, mas ele também está ali muito escondido nas coisas. As equações diferenciais, quando a gente pega no computador, quando a gente vai tratar de derivada, de integral, a gente usa muito métodos numéricos, né? E aí, para fazer essas equações diferenciais, principalmente quando a gente está indo para um nível de pesquisa, querer ver algumas coisinhas assim, elas são muito importantes. Então, a gente vai usar um método numérico para poder resolver essas equações diferenciais, e aí elas estão lá, né, também, de alguma forma, para otimização também são muito importantes. Normalmente, quando a gente vai fazer algum programa que a gente quer otimizar, a gente vai usar alguma dessas coisas, ou combinação dessas coisas. E aí, por último, que foi o primeiro da lista, mas foi o último que eu resolvi falar, tem justamente a questão do PNP, né? Que a gente não tem ainda uma noção do se é igual, se é diferente. O Tetris, que eu falei antes, ele também tá nessa categoria de problemas, né, que ele pode ficar muito complicado. Eu acho que foi recentemente que teve alguém que conseguiu finalizar o Tetris, ganhar o Tetris, mas era mais por causa de um bug do jogo do que por causa do jogo em si, porque quando você pega a matemática do Tetris mais uma vez, já meio que é conhecido que você não tem como ganhar da máquina, você sempre vai perder no Tetris. E aí também tem uma coisa importantíssima que é a questão da criptografia. Meu pai, a criptografia funciona porque hoje em dia a gente tem que P é diferente de NP, que uma coisa está ali diferente da outra, porque se P for igual a NP, aí acho que toda a criptografia que a gente tem agora, acho que ela cai por terra, entende? A gente vai ter que arranjar outras coisas para ver essa questão de segurança. Então, é uma questão muito, muito importante. E aí, eu acho que é isso, gente. Eu agradeço muito a paciência de vocês também, né? Pelas minhas piadinhas, agradeço a paciência com essas quedas de energia. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Júlia. A professora Fernanda está aí, eu acho que ela entrou.
eu queria, Fernanda, poder dar um oi, que nem todo mundo conhece a Fernanda. A Fernanda é a outra coordenadora do Meninas Digitais, que está trabalhando comigo. Não sei se ela está aí ainda, achei que ela tinha entrado para dar um oi, mas acho que ela caiu. Na hora que eu fui chamar a Fernanda. Vou, então, obrigada, Júlia. Fernanda, tá aí? Eu acho que eu vi você abrindo a câmera. Aparece aí, Fernanda, dá um oi pro pessoal. Peraí que eu não tô apresentável, rapidinho. Ai, duvido. Peraí, deixa eu ver aqui. Ô, Jesus, vamos lá. Não sei se eu tô... peraí, tô apertando o botão errado. Oi, gente, tudo bem? Tava ouvindo aí PNP, a criptografia. Fiquei satisfeita de ser representada aí nessa palestra. Eu espero que eu não tenha falado muita besteira, hein? Não, Olha. imagina, falando, eu tô com a minha internet horrorosa, ela fica caindo, voltando, caindo, voltando, caindo, voltando. E aí eu tô nessa dança aqui. É por isso que a câmera deve ter aparecido aí ativando. Obrigada, Fernanda. Mas foi ótima a palestra. Valeu, gente. Obrigada, Júlia. Vou passar a palavra para a Stephanie, porque é ela que está fazendo a nossa cerimônia hoje. Opa. Ótima palestra, Júlia. Foi realmente interessante saber sobre a matemática desse jeito. E agora eu queria saber se mais ninguém tem perguntas, se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer algum questionamento. Acho que ninguém. Então, sendo assim, a gente pode passar para a próxima palestra. A próxima da palavra é a Bárbara Neri, que vai falar justamente sobre a carreira de tecnologia e seus caminhos, com os desafios de inclusão e tudo mais. Então, Bárbara, pode prosseguir, se apresente. Olá, pessoal, boa noite. Todos me ouvem? Olá. Olá, Daniel. Sim. Meu nome é Bárbara Neri. Eu vou começar a compartilhar aqui. Eu sou uma pessoa que sou morena, de cabelos até o ombro. Estou com uma blusa verde da empresa qual eu trabalho, qual eu represento, que eu vou falar um pouquinho hoje também. Daniel, o meu sinal é esse aqui, tá? Para quem não sabe, que meu nome é muito grande para falar em Libras. Então, a gente escolhe não, né? Nós somos batizados por alguém que fala Libras, e o meu batismo foi esse sinal aqui, que é o B e festa. Então, esse é o meu sinal. Tá? Então, primeiramente, agradecer a Adria o convite, e me coloco à disposição também para próximas palestras e assuntos variados aqui, que eu vou falar vou pincelar ao longo do nosso bate-papo, e quem tiver mais interesse, eu vou deixar meus contatos também. Se a Adria quiser, eu volto para falar aqui com mais profundidade em alguns temas que vão ser tratados aqui. Beleza? Já quero, Bárbara. Então tá tudo bem. Vamos lá. Então, eu sou gerente de operações na CSP, é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, acredito que a maioria, né, todos nós aqui somos. Já trabalhei na Stefanini, já trabalhei na Accenture, e agora eu estou na CSP Tech, tem uns 4, 5 meses como gerente de operações. Também sou professora da TOT de Diversidade, que é uma startup junto com o Nubank, que capacita refugiados e imigrantes para o mercado de trabalho e tecnologia, e da Casa NEM, que é um abrigo para pessoas trans, e lá também tem o Prepara NEM, que é um pré-vestibular para pessoas trans. Então, eu trabalho, atuo com essas duas comunidades bem ativas. Aqui é um pouco do meu histórico. Eu sou ativista pela causa de refugiados e imigrantes desde 2016.
Então, aqui tem um breve resumo, né, da minha jornada. E eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês sabem, vocês estão vendo meu mouse? Que bandeira é essa aqui? Vocês conhecem essa bandeira? Podem falar, sim ou não? Essa bandeira, ela é uma bandeira muito controversa na comunidade LGBT. É a bandeira do aliado LGBT, por isso que ela está em cima aqui, ó. Está em cima de mim aqui. Opa, até passei. Voltar. Está em cima aqui da minha figura. Então, é a bandeira do aliado LGBT. Tem muitas pessoas na comunidade que discordam, que acreditam que nós não somos uma questão de vulnerabilidade para ser representados por uma bandeira, mas essa bandeira existe e parte da comunidade reconhece essa bandeira como um aliado do LGBT. Então, quando vocês cruzarem com essa bandeira, vocês já sabem mais ou menos do que significa. Certo? Os países aqui vocês conhecem, eu acredito, né? Então, República Democrática do Congo, Haiti, Gâmbia, Venezuela, Marrocos, Síria, Índia, Congo, que mais? E o Irã também foram alguns dos países aqui que Ucrânia também, ao longo da minha jornada como ativista. Bem, eu tenho 20 anos de experiência, e aí a nossa colega falou aqui anteriormente, né, que tem matemática em tudo. Ô, Padre. Desculpa, Bárbara. Ah, tá. Eu sou formada em Belas Artes e, realmente, quando eu fui pegar minha grade curricular, só tinha matemática no meu primeiro período. Então, desenho também leva muita matemática. Eu cheguei a ser professora de geometria descritiva, inclusive. Então, sou formada pela UFRJ em desenho, há 20 anos atrás, e ingressei no mercado de tecnologia, mais ou menos ali em 2004, fui pesquisadora da UFRJ de realidade virtual aumentada, e assim eu fui caminhando ali para a área de tecnologia, como na época não tinha o X e o Y, eu era designer, né? Depois virei front-end, depois virei especialista em SharePoint, e eu gostaria muito de contar, né, que a minha carreira e a carreira de muitas outras pessoas fossem dessa forma, linear, mas não foi bem assim, não. Então, foi mais ou menos assim, né? Saí da faculdade, virei pesquisadora, de pesquisadora, né? E aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem aqui as senioridades aqui embaixo, para vocês entenderem como a trajetória pode ser diferente, variando de pessoa para pessoa. Então, vou fazer bem rapidinho aqui. E aí, virei um sênior. E aí, como eu decidi virar desenvolvedora, virei júnior de novo. Virei sênior. Aí, eu decidi mudar de função. Virei júnior de novo, coordenadora. Virei pleno. Decidi voltar para programação. Depois eu voltei para coordenação. Virei sênior. Virei executiva. E agora eu estou evoluindo para esse caminho aqui. Então, eu gosto de mostrar muito a minha trajetória, porque tem muitas pessoas que se perguntam, né? Poxa vida, fulano está com 29 anos, já é gestor, fulano já é sênior. Então, cada um é cada um, você tem que se comparar com o teu eu de ontem e não com o próximo, porque só você sabe da sua jornada. A minha jornada foi um pouco confusa, como vocês viram, né? Eu fui mudando de função ali várias vezes, né? Tive que ser júnior várias vezes, isso me ajudou muito a trabalhar resiliência, né? Porque um dia eu era sênior especialista, no outro eu virei júnior, né? De programação. E tá tudo bem, né? E foi muito valorosa essa minha experiência. Tá? Eu acho importante trazer isso para vocês, porque eu acredito que muitos de vocês, ou vocês conheçam algumas pessoas que estão em transição de carreira, então já são 40 a mais, estão transicionando para a tecnologia, para a gente abraçar essas pessoas com carinho e explicar para elas que cada um tem o seu ritmo, o seu momento, né? E tá tudo certo. E aqui, como eu sou gestora, eu trouxe alguns números aqui, até para conecta muito com algumas coisas que a Adria trouxe aqui no início da nossa palestra. Então, as mulheres são, no total, 36%, né, do total de pessoas na tecnologia, profissionais de tecnologia, 36%. Tem uma variação, tá, quando eu pego dados da ONU, do Serasa e de outras fontes, do IBGE, mas é uma variação tipo de 36 a 39%. Tá? Então, tem uma variação aí aproximadamente 36%
só 8% ocupam cargos de liderança, ou seja, desde que eu virei gestora, que tem uns 6, 7 anos, eu nunca tive uma chefe mulher, ou seja, eu nunca tive uma diretora, né, que seja minha líder direta, então eu nunca respondi com uma diretora mulher. Não que eu não conheça, mas na minha trajetória eu nunca tive uma chefe diretora, né? Então, as mulheres são apenas 8%, né, da camada de C-Level. C-Level são as camadas de diretor. Então, hoje em dia, não fala diretor de tecnologia, fala CTO, CIO, né? Diretor, e aí cada C-Level tem a sua nomenclatura. Então, camada de C-Level são diretores, tá? Para quem não conhece. Apenas 2% de nós de tech se enquadram aí, né, no espectro LGBTQIAPN+, então somente 2%, tá? 64% de nós mulheres estamos ali entre 30, né, 29 e 30 anos, então é a faixa etária ali entre 20 e 30 anos, né? 30% das pessoas trans, né, então vamos lá, fazer a continha aqui, das pessoas de matemática, mas 2%, pegando essa população de 2%, trazendo como fosse 100, então 30% já é uma galera já de 30 a 59 anos, o que diz muita coisa, né? Que é quando elas conseguem transicionar plenamente, é quando elas conseguem se posicionar. Tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, também vou deixar meus contatos para a gente poder se aprofundar também nesses temas. E nós só representamos 18% das cadeiras das universidades de tecnologia. Adria, essa estatística confirma? Aí na Rural? Eu acho que na Rural a gente está menos que 18. É porque é o apanhado geral, tá? Apanhado Brasil. Então, deve ter algumas universidades que devem ter mais. Certo? E aí, eu trouxe essa frase muito bacana, inclusive eu escutei essa frase ontem. O Miguel, ele é um homem trans, profissional de tecnologia, e ele é da minha torre. Então, eu gerencio uma torre onde tem gerentes, coordenadores, Scrum Master, equipes, eu entrego valor para grandes empresas como Ipiranga, Save, o Hospital Israelita Albert Einstein, e ele trabalha comigo na empresa, e ele trouxe essa frase ontem para mim, num one-on-one que nós fizemos, ele falou assim, querem hastear a bandeira, mas sem ter o mastro forte. E ao longo aqui da minha conversa com vocês vão entender muito isso, porque às vezes as pessoas, as instituições, as comunidades, elas têm muita boa vontade, né, nesse assunto de inclusão e diversidade. E aí, quando eu falo inclusão e diversidade, gente, eu estou colocando mulheres, pessoas trans, povos originários, refugiados e imigrantes, eu estou incluindo todas essas minorias aqui dentro do mercado de tecnologia, tá? Então, quando eu falo de inclusão e diversidade, eu falo para todas essas minorias. Então, uma coisa que ele trouxe, né, que tudo na vida, tá, gente? Aí eu vou falar um pouquinho, que eu sou mentora de carreira. Toda vez que eu dou um feedback ou estou treinando alguma pessoa, eu falo, você tem que mudar o seu comportamento e manter, ou seja, dar consistência naquela mudança ou no seu acréscimo daquele comportamento. A mesma coisa para políticas de inclusão e diversidade. Não adianta a gente ter boa vontade, não adianta a gente fazer comunidades, levantar bandeira, enfim, se a gente não manter, não resistir e não persistir, né? E não ser algo escalável ou algo bem planejado, senão cai por terra, tá? Então, é muito importante não ter só boa vontade. Acho que a gente já passou, né, a humanidade já passou dessa fase de ter só boa vontade, mas a gente tem que se estruturar, se organizar e que faça que seja algo escalável que perdure, né? Então, eu trouxe essa fala aqui que foi de ontem e que eu achei sensacional, do Miguel. Ele me autorizou a colocar aqui. Tá? Então, eu vou falar como sociedade. Então, políticas e práticas que acolhem de verdade. Então, sobre mulheres, e isso eu posso falar com propriedade, né, igualdade salarial e programas de liderança feminino, apoio à maternidade e combate ativo ao assédio, tá? Combate ativo ao assédio, a gente já tem aí LGPD e departamentos novos dos últimos 10 anos surgiram muito, o departamento de compliance em grandes empresas, então isso tem ajudado bastante, né, onde você faz denúncia anônima e você fica preservado ali com a aval, né, com a proteção da equipe de advogados da empresa. A parte de igualdade salarial realmente é muito ruim, é muito complicado. E eu vou abrir aqui para vocês um caso que aconteceu. Eu trabalhava numa grande empresa
e eu tinha um cargo de coordenação. Só que na empresa, uma grande empresa, você pode ter um cargo que for, mas você tem uma numeração ali, um score. Então, vamos lá, meu score era 9. Então, porque eu era especialista em gerenciamento de serviço. E aí, o meu tech lead também era número 9, porque ele era especialista em alguma coisa, especialista em desenvolvimento. Vocês entenderam, mais ou menos? Então, assim, eu era gestora, mulher, eu tinha vários tech leads que eram especialistas em alguma tecnologia, e todos nós, por sermos especialistas, carregávamos o número 9. Eu, como gestora, eu tinha que fazer gestão de custo, de gasto, essas coisas todas, e acabava também vendo o salário das pessoas. E, pasmem, eu tinha o menor salário do nível 9, sendo gestora dos meninos, numa multinacional. E não faz muito tempo. Vocês correm no LinkedIn para ver. Mas isso é fato, tá? Estou trazendo um exemplo de vários, tá? Um exemplo de vários aqui. Sobre refugiados, imigrantes e povos originários, é um processo seletivo mais acessível, né? Então, a gente tem a questão de barreiras idiomáticas, a gente tem a questão de dress code, então, tem uma questão cultural também, de pessoas se vestirem ou se comportarem de tal forma ali que às vezes a pessoa não consegue nem entrar no prédio, né? Num prédio corporativo. Tem a questão também, não só de cultura, mas também de idioma. Tem a questão também do preconceito, né? Então, assim, tem povos originários e tem refugiados imigrantes que carregam, né, no rosto ali, etnicamente, né, de qual país, de qual grupo eles são, então isso também causa muito, muito problema para eles. E políticas também para o público LGBT. Vou falar LGBT porque a sigla é muito grande, senão eu me embolo toda aqui. Né? Políticas explícitas, né, de não discriminação de benefícios. Tá? Esse aqui é uma coisa muito complicada, porque até hoje a gente não tem uma lei, tá? A gente não tem uma lei de homofobia. Então, se a gente quiser ali enquadrar alguém, né, por ofensa, a gente tem que colocar dentro da lei do racismo. Então, hoje em dia não existe políticas públicas, principalmente para punição contra a homofobia ou transfobia, tá? Não sei se vocês sabiam disso. E quem estiver aqui nessa sala quiser transicionar e não sabe, ou conheça alguém que queira transicionar, a Fiocruz, ela dá todo o suporte gratuito da troca dos documentos, de todos os documentos, tá? Vocês entram na Fiocruz, logo quando vocês entram na Fiocruz, vai ter um trailer lá sinalizando, vocês entram e sem burocracia, certidão de nascimento e uma conta ali de luz para que vocês façam essa troca de documento. Então, para quem quiser fazer essa troca aqui dentro da sala ou conhecer alguém, então a Fiocruz ela faz gratuitamente, sem burocracia. Então, já estou dando uma dica aqui para vocês. Tá? Como sociedade a nível não tão a nível continental, a nível de país, né, mas como sociedade um pouco mais contida, né, dentro de uma empresa, né, dentro, enfim, de uma associação, o que a gente espera, né, que tenha mentorias e PDIs específicos para acelerar carreira. E aí eu vou falar da minha squad. Então, eu estou numa empresa, eu migrei para a CSP tem mais 4, 5 meses, e eu escolhi estar na CSP justamente porque é uma empresa inclusiva. Então, eu tenho no meu time de operações ali quase 100 pessoas, eu tenho pessoas trans, que eu acabei de mostrar ao Miguel, eu tenho todas as minhas coordenadoras são mulheres, eu tenho uma dessas coordenadoras mulher, que é uma mulher negra, o meu gestor, que é o diretor, ele também se enquadra dentro ali da sigla LGBT, oh meu Deus, LGBT, nem parece que eu trabalho com isso, né? Eu me embolo toda, LGBT, e fazem várias vagas afirmativas para que essas outras pessoas também venham com a gente ocupar esses espaços de tecnologia. Então, eu vejo que a gente está caminhando como empresa, como associações, mas está muito lento ainda. E como comunidade mais próximas, assim, as quais, tipo essa aqui, a nossa, né, o que nós podemos fazer, né? Campanhas internas, assim como a professora Adria faz, de participação com comunidades femininas,
para refugiados, imigrantes, povos originários, né? Promoção de intelectualidade, rodas de conversa, festas gastronômicas. E para LGBT também inclusão de fazer alianças, né? Fazer treinamentos com gestores, também fazer rodas de conversa. E até voltando um pouquinho aqui, né? Cadê? Opa! Presença feminina em cargos de decisões e espaços para discutir vivências. Eu acredito que isso aqui enquadra em todas as outras frentes também, né? Então, não só para mulheres, tá? Então, aqui é um convite para vocês. Então, vocês devem estar pensando assim, Bárbara, muito bonito, muito legal, mas eu, estudante, como é que eu consigo me movimentar, né? Como é que eu, sozinha, consigo me movimentar? E aqui eu trouxe algumas dicas para que vocês consigam ali se movimentar dentro desse ambiente ali e proporcionar um ambiente de tecnologia mais inclusivo. Então, a primeira coisa, tá? Para quem não sabe, eu também sou especialista em LinkedIn, dou mentoria de graça de LinkedIn. Adri, se você quiser aqui que eu volte para falar só sobre o LinkedIn, tô junto aí. Então, a primeira coisa que eu falo para só marca a data direitinho. Então, usem o LinkedIn, né, para fazer essas alianças. Então, conectem com pessoas da comunidade, com pessoas que sejam referências na comunidade, conectam com projetos sociais que façam. No LinkedIn, ele tem muitos programas, né, voltados para mulheres, voltados para refugiados, assim como a TOT. A TOT eu conheci no LinkedIn. Então, a TOT que fala sobre refugiados, tem a Casa Ney, tem a Casa Dulce, tem aqui no Rio de Janeiro, a Casa Dulce é aqui em Nova Iguaçu, para quem está aqui próximo da Rural. Tem Programa das Marias, tem vários programas ali que oferecem hackathons, oferecem programas de treinamento e mentoria. Então, a primeira coisa que eu falo sempre, né, comecem a movimentar o LinkedIn de vocês e fazerem conexões ali para ampliar essa tua rede mais inclusiva. Participar de programas de incentivo, assim como esse, nós estamos participando agora, né, e agradeço aqui a presença de vocês, isso é muito legal, né, eu achei que quando outra professora fosse sair, todo mundo fosse embora também, então é importante que vocês gostem, né, e tenham atenção e propaguem isso, né, não seja só um bate-papo de agora e desliga o computador e acabou, que vocês consigam propagar mais e mais e mais essa fala aqui, e participar ativamente. Então, assim, não dependam só dos movimentos dos professores. Façam vocês mesmos os movimentos e contem comigo também. Então, se vocês, grupos de estudantes, se reunirem, quiserem fazer palestras, ou movimentos, ou fóruns, contem comigo, tá? Eu vou deixar meu QR Code no final aqui da apresentação e vocês entrem em contato comigo, tá? Estou super junto. E aí, um conselho de um sênior. Até agora, tudo bem, gente? Tá tudo certo? Beleza. Então, conselhos de um sênior. Mantenha o seu LinkedIn em dia. Primeira coisa. E contem comigo também. Né? Deixe o seu portfólio, independente de que área da TI vocês usem, né? Tanto back-end, front-end, ou UX, né? Tenham o portfólio atualizado. Esse aqui talvez seja o melhor conselho, eu acho que o mais importante, busquem um mentor. Então, toda vez que eu tive algum impasse na minha carreira, foi um mentor que me ajudou. Uns foram pagos e outros foram um sênior que eu adotei para ser mentor. Então, na nossa carreira, a gente tem uns sêniors abençoados ali, que são marcos muito importantes na nossa carreira. Então, busquem sempre conversar com o sênior, busquem um mentor. No LinkedIn, tem muitas pessoas que fazem esse trabalho de mentoria gratuito, outros fazem pago. Eu tenho uma agenda, um calendar que fica lá no LinkedIn, toda quarta-feira eu deixo o espaço aberto para que pessoas venham trocar ideia comigo. Não limito, tá? Porque geralmente mentoria de 3 a 5 sessões, eu não limito esse número de sessões, eu deixo a pessoa bem à vontade ali para entrar em contato comigo sempre que precisar. Então, talvez esse seja o conselho mais valioso que eu dou para vocês. Então, toda vez que eu virei na minha carreira, tanto para ser especialista Microsoft ou para ser gestora, eu contei com a ajuda de um cara mais sênior ali, para poder me apoiar, mentorar e até enxergar
uma coisa que eu nunca enxerguei, que também a gente tem um problema muito sério, e é uma coisa muito cultural, e aí sem querer levantar a bandeira ou militar, que a gente, principalmente a mulher, a gente está sempre escutando o tempo todo que a gente não pode se achar bonita, que a gente não pode falar que a gente sabe, que a gente, eu acho que não estou falando para ser arrogante, mas a gente é educado culturalmente, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres, a negarem ali a sua beleza, a negarem a sua inteligência, a serem discretas, a serem modestas, né? Não se orgulharem das suas conquistas, mesmo que sejam grandes ou pequenas, isso não vem ao caso, conquista é conquista. Então, a gente já vem desde pequeno ouvindo isso, né? Desde pequenininho. Aí, quando chega na hora, né? Porque a gente tem que, no mundo de tecnologia, quanto mais sênior você for, mais estratégico você tem que ser com a sua carreira. Então, quanto mais sênior no mercado de trabalho, menos você vai depender da tecnologia que te levou até ali e mais da sua estratégia de como você subir ali de carreira, tá? Então, quando a gente entra no mercado de trabalho, o técnico, a hard skill está aqui e a soft aqui. Conforme a gente vai subindo a escada da senioridade, né, porque um sênior vai ter que educar um pleno e um júnior. Um tech lead vai ter que argumentar com o gestor da área e com o cliente. O coordenador, ele só vive falando. O gerente também. Então, assim, o técnico, quanto mais a gente fica sênior no mercado de trabalho, a disputa da soft skill muitas vezes ganha ali. Não que a gente deixe de lado a hard skill, pelo amor de Deus, né, gente? Tem que estudar sempre, ainda mais tecnologia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que ter estratégia, né, na hora de conseguir um emprego, na hora de se posicionar para ter uma promoção ou um reconhecimento. Então, às vezes, e nisso tudo, a gente, como a gente foi podado a vida inteira a não reconhecer, a não olhar para a gente, a não se elogiar, a gente tem muita dificuldade. Eu tive que ter uma pessoa para me sacudir literalmente e falar assim, não, você pode, você vai lá e vai fazer isso. E realmente foi isso. Então, talvez o conselho mais valioso que eu dê para vocês é busque um mentor. Aqui embaixo eu tenho, pratique palestras e rodas de conversa. Não é só aqui sentar e me ouvir, mas se arriscar também a falar. Como eu citei anteriormente, a gente tem que expor a nossa fala, a gente tem que se expor, a gente tem que falar, porque conforme a gente for crescendo na carreira, mais e mais a gente precisa falar, argumentar, ser político. Então, um bom ensaio é ali você ministrar rodas de conversa, pequenas conversas, né? Desde um trabalho de faculdade que o professor pede para vocês apresentarem. Então, seja disposto a fazer isso. Isso vai ser muito importante para quem quiser seguir a carreira de tecnologia, para quem quiser se posicionar como especialista no mercado, né? Haja vista que todo mundo agora tem que ser influencer, né? Então, não basta você ser só bom, né? O que tem de médico influencer, o que tem de programador influencer, então isso está exigindo cada vez mais da gente que a gente se posicione verbalmente, posicione na frente das câmeras. Então, um bom exercício é vocês já começarem a fazer isso dentro das comunidades de vocês. Tem uma musa inspiradora, né? Então, no caso dos homens, vocês podem escolher os homens, mas as mulheres eu sempre indico escolher outra mulher. Isso também vai te ajudar muito a ter um norteador, né? Que, eu quero ser igual a fulano. O que eu preciso ser, né? O que eu preciso fazer para ser igual a fulana? Por que a fulana chegou naquele lugar, né? O que ela precisou trilhar? Então, ter um norteador, então, quando eu falo uma musa inspiradora, é ter um norteador, ter uma pessoa que te inspire, ter uma pessoa que você se conecte, que te dê paixão ali para você construir a sua carreira, né? E estude com propósito. Então, estude sempre para aprender mais, para ajudar as pessoas, porque tem aí um percente que fala que você aprende um tanto quando lê, aprende um tanto quando escuta e aprende 2 vezes mais quando você explica, né? Então, estude com propósito, compartilhe conhecimento, isso é muito, muito válido, tá? Para quem quiser seguir na área de tecnologia, tá? E aqui eu trouxe algumas inspirações
de mulheres que me inspiram muito na área de tecnologia. A primeira é a Nadia Murad. Ela é uma síria que foi sequestrada pelo Talibã e virou, né, não sei nem que é uma palavra bonita para dizer aqui, porque não tem palavra bonita. Ela conseguiu fugir e ela conseguiu resgatar todas as mulheres que estavam numa tribo sequestradas, né, do Talibã. Então, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2018. A Sônia Guimarães, que eu acredito que algumas ou todas conheçam, né? Ela foi a primeira PhD em física negra e ela é professora do ITA. A Amy Souza, ela trabalha na Vanad como mentora na Vanad, né, que é a empresa que é uma Venture da Accenture junto com a Microsoft. A Sheikha Moza, ela é a segunda esposa do rei do Catar, mas ela faz muitas ações sociais, ela usa muito o nome dela para fazer muitas universidades para mulheres. Então, ela faz um trabalho incrível ali no Oriente Médio, que a gente sabe que tem ali uma questão cultural em relação, principalmente, à formação acadêmica feminina. E a Tânia Consentino, que foi durante muitos anos presidente da Microsoft Brasil, agora ela é VP Latam da Microsoft, ela subiu uma escadinha. Então, essas são as mulheres ali que servem para mim como norteadoras. Então, eu convido a vocês também a escolherem as suas mulheres ou as pessoas que quase você se identifiquem para poder você ter aonde chegar, ter uma mira ali e conseguir ali tangibilizar como você quer construir a sua carreira. Muito obrigada. Eu que agradeço, Bárbara. Muito obrigada. Muito obrigada a Júlia também, de ter disposto seu tempo. Eu acho que a Stephanie não terminou o trabalho dela. Eu entrei aqui atrapalhando o trabalho da Stephanie. Vou deixar a Stephanie falar. Parar de compartilhar. Stephanie está aí? Eu não sei se a Stephanie caiu. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para a Bárbara. Então, vou organizar a fila aqui de perguntas. Tem a Jamile primeiro. Você não quer ler a sua pergunta, Jamile? Eu vou ler, então, para você. Olha, eu gostaria de saber quais caminhos a área Tech tem a oferecer para nós da matemática aplicada e computacional, e como o curso em si é visto pelas empresas afora. Sinto que o curso é um pouco desconhecido, ou talvez seja só a minha percepção. Ela falou que o microfone dela está ruim. Jamile, essa pergunta, eu acho que pode ser para a Bárbara e para a Júlia, né? E a Júlia está sentindo na pele passando exatamente por isso, que a Júlia fez matemática aplicada e computacional. Então, vamos lá, deixar... Quer responder, Júlia? Eu conecto com o mercado de trabalho. Deixar a Júlia... Não, você pode começar, vai lá, pode começar. Tá, realmente, Jamila, boa noite, obrigada pela pergunta. Realmente não é uma faculdade muito conhecida, tá? E aí eu vou falar por mim, tá? Pelo que eu acompanhei nesses últimos 20 anos. Eu sou de uma época que eu sou de Belas Artes, e na minha época de júnior, os meus gestores eram de engenharia, porque não se tinha antes de 20 anos atrás uma faculdade. E aí nós fomos evoluindo, tá? E aí, uma coisa que até acho um pouco ruim do nosso sindicato de tecnologia, que não exige do profissional de tecnologia uma formação em tecnologia. Já visto que eu sou de Belas Artes e não fiz nenhuma graduação. Tá? O mercado de trabalho, ele avalia se a pessoa tem um curso superior, mas ele não questiona, a maioria das empresas não questiona, então vou dividir aqui. Grandes empresas multinacionais, e vou dividir empresas de pequeno, médio porte.
as empresas multinacionais, elas optam por pessoas que tenham qualquer tipo de curso superior, porque eles entendem que essa pessoa ela vai querer fazer uma carreira na empresa, ou seja, para você ser um arquiteto de soluções, para você ser um especialista, ou para você ser um vice-presidente, você tem que ter uma pós-graduação. Então, a empresa já entende que essa pessoa, a partir da faculdade, queira fazer alguma, né, queira trilhar uma carreira, né? Em pequenas e grandes e médias empresas, até me atrapalhei que subiu aqui um pop-up, desculpa, gente. Em pequenas e médias empresas, eu já vejo que tem um comportamento um pouco diferente. Eles valorizam as certificações e não o curso superior. Tá? Então, a gente está numa terceira onda. Então, eu falei assim, da primeira onda de 20 anos, né, onde, né, era terra de ninguém, só entrava, sentava e programava, não te perguntavam nada. A gente está saindo da segunda para a terceira fase, ou seja, que dependendo do caminho que você quer trilhar para uma multinacional, você tem que ter um curso superior, e numa média e pequeno porte, você tem que investir mais em certificação. A gente está indo para uma terceira onda, que é justamente essa, porque está surgindo muitos cursos relacionados à ciência da computação, que muitas especialidades, o qual a gente que não conhecia. Então, a gente está começando a olhar com mais carinho, tá? Repete o nome do curso, por favor. Matemática aplicada e computacional. Então, é bem recente. E aí eu vou trazer aqui uma pergunta que um jovem aprendiz fez para mim ontem, né, que ele virou assim para mim e falou assim, Bárbara, eu queria tanto crescer na empresa, mas ele falou um nome parecido com esse, que não foi esse, que eu também não vou gravar, porque agora tem um monte de faculdade, né, de tecnologia, né, para ciência da computação. E eu olho para minha faculdade e olho para as coisas aqui e não sei conectar. Eu não sei, como é que eu faço para virar um desenvolvedor? Então, assim, tá muito, muito, a gente ainda tá tentando entender como é que a gente encaixa essas pessoas. De qualquer forma, qualquer faculdade, tá? E aí eu vou falar como especialista da Microsoft, eu vou falar como gestora, eu vou falar como recrutadora. Qualquer faculdade de exatas, ela ajuda bastante. Então, tem matemática, tem engenharia, a gente vai sempre optar por esses profissionais. Então, como eu falei, a gente está numa terceira onda, onde a gente já está olhando com mais carinho para que tipo de curso essa pessoa tem. Estamos na segunda onda, transicionando, né, entre qualquer faculdade ou ter certificação, para vamos agora segmentar e trazer só pessoas que estudem exatas. Então, a gente está caminhando para isso. Tá? Todo curso de exatas são muito bem-vindos. Repito, a gente não faz muita discrição, de discriminação entre os cursos, tá? A gente não faz. Então, qualquer curso ligado à matemática, à estatística e à tecnologia é muito bem-vindo aqui para a área tech, tá? Estou falando isso porque já passei Accenture, Stefanini, agora eu estou na CSP, então realmente a gente não faz muita distinção. A gente opta por pessoas que fazem ali cursos de exatas para a área de tecnologia, cursos ali voltados para UX, desenho industrial para as pessoas de UX. Agora a gente está começando a segregar e escolher pessoas especialistas. Então, essa terceira onda de mercado, a gente está se organizando para aceitar vocês de uma melhor forma, encaixar vocês, pessoas certas nos lugares certos. Então, a gente está ainda se adequando. Responde essa pergunta? A Jamile deve estar digitando, ela está sem microfone. Eu vou passar a palavra para a Júlia. Para a Júlia dar Então, cara, dela. Eu acho que é só um complemento do que a Bárbara falou. A Bárbara foi perfeita em tudo que ela falou. O único o adendo que eu vou fazer, né? Porque eu tenho lugar de fala, que eu também fiz matemática aplicada e computacional. Assim, quando eu vou me aplicar, agora no momento eu estou desempregada, né? Saí faz algumas semanas de uma empresa, estou nesse limbo aí. E aí, sempre que eu aplicava antes e me aplicava agora, sempre está lá área de TI, sistema de informação e áreas relacionadas. Então, você não vai ter lá muito problema em conseguir vagas de TI. O que eu recomendo, assim, é que você tenha bastante projeto. Tanto projeto na faculdade, projeto pessoal. Eu, particularmente, eu fui monitora
tirar meu óculos aqui cheio de reflexo. Eu fui monitora por 4 anos de computação. Então, isso me deu uma base de algoritmo, de lógica de programação, de ser muito forte. A Adria me deu várias broncas quando ela me deu a estrutura de dados, sabe? Eu nunca vou esquecer isso, está intrínseco, assim, dentro de mim. Então, cara, essa base que você tem na faculdade, você vai levar para a vida inteira. E uma coisa que, assim, eu fui muito burrinha quando eu fiz faculdade, é que eu não aproveitei certas oportunidades de entrar no mercado nesse período. Vira e mexe, ou Capigov, algum estágio, alguém aparecia, e eu acabava dizendo não, porque eu gostava muito de dar aula. Então, eu acabei ficando muito tempo na faculdade. Mas se você tem essa oportunidade de conseguir um estágio, cara, abraça com todas as suas forças, vai, que isso vai te dar uma experiência. Eu acabei tendo que desenvolver essa experiência depois que eu me formei, que eu fui fazer freelancer. Então, eu pegava qualquer coisa. WordPress, vamos. PHP, vamos. E aí eu fui construindo o meu portfólio. Hoje em dia, eu não falo muito bem, a Bárbara fala perfeitamente, muito bem, mas eu acabei tendo que desenvolver um pouco dessa parte de soft skills, de Olha o que eu comunicação. falei. Nossa. Você é minha mentora, já te adotei já como minha, tá? Já te adotei. Já te mandei o convite lá no LinkedIn, depois você aceita. Aí eu tive que desenvolver um pouco dessa soft skill, essa malandragem um pouco carioca, né? Também. De falar com as pessoas, enfim. Mas é basicamente isso, entende? Você, como formando em matemática, não vai ter muito problema na área, não. Só não seja burrinha que nem eu fui. Então tá tudo certo. Obrigada, Júlia. A gente tem aqui, o João Lucas escreveu assim: nossa, enquanto um homem gay, estou muito feliz de ver essa preocupação com a comunidade LGBT no meio da computação. Obrigado pela palestra. A Rayane colocou: acaba que hoje diversas áreas estão abrindo portas para profissionais de tecnologia. E a Jamile escreveu aqui também que o motivo de querer participar dessa palestra, inclusive, foi por saber que teria uma palestrante de matemática aplicada, né? Até porque são raras as mulheres que fazem o curso na faculdade e eu me sentia muito meio sem o norte. Jamile, se você estivesse aqui, eu ia te abraçar, porque é isso. Sentimos isso, todas nós na faculdade. É verdade. Né? Infelizmente, tem pouquíssimas meninas, mas graças a Deus, acho que eu vi se formando em computação, né? Conseguiram voar bastante aí e estão bem hoje em dia. E agora eu quero a minha pergunta para a Bárbara, sabe? Que eu achei interessantíssima a sua palestra, sabe? Eu acho que eu realmente estou inspirada aqui. E eu queria te perguntar, nessa trajetória que você teve lá da arte até a computação, além dessa questão salarial, se você também enfrentou alguns outros tipos de problema, tipo, você também falou sobre a gente sempre se colocar para baixo, e aí sempre ser vista como decente, tem essa coisa, né, que a gente não pode se sentir alguma coisa, né, no limite da humildade, né? Uhum. É a diferença entre confiança e realmente se sentir o que não é. Se você, nessa trajetória, se enfrentou algum problema, tipo, não te levar a sério, ou talvez um assédio, e se sim, né? Como você lidou com isso? Sim, eu enfrentei muito, e aí eu vou falar de uma questão de antes de pandemia e antes de LGPD e antes de compliance. Então, o assédio era muito forte. Uma vez eu passei para uma empresa de energia aqui do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, mas a empresa de energia do Rio de Janeiro, todo mundo sabe qual é. Como terceira na área de tecnologia, e era uma equipe de 12 homens, e eu como única menina. E aí foi passando o tempo,
e os meninos começaram a fazer amizade comigo normal, né? Ter aquele estranhamento dentro de uma mulher. Isso estou falando, gente, de 2012, tá? 2012, 2014. E aí, um dos meninos que fez amizade comigo e é meu amigo até hoje, ele falou assim, Bárbara, antes de você chegar, o gerente virou pra gente e falou assim, olha, eu vou aprovar uma mulher e eu quero ver quem pega ela primeiro. O gerente da conta, um terceirizado. E ele veio me contar isso, na maior naturalidade. Esse gerente ele foi demitido um mês depois, porque viram ele me olhando de uma forma inadequada, eu não vi, e aí a própria chefe do setor, que era mesmo da empresa, né, porque nós éramos terceiros, a equipe de tecnologia, mas a própria chefe do setor, ela me chamou, abriu um comitê e demitiu essa pessoa. Então, eu tive muito caso de assédio. Desacreditar, não, porque eu sempre fui uma pessoa muito espirituosa, muito empática. Então, eu sempre saía ali pela tangente, sempre tinha resposta rápida. Então, eu nunca tive problema de desacreditarem. Eu sempre tive um problema de aqui você não entra. Tipo assim, você é legal até aqui. Vou citar outro exemplo. Eu não era convidada para fazer hora extra, né? Só os meus amigos, porque partia-se do princípio que eu já era casada, que eu já tinha filho, então não vou chamar a Bárbara para fazer hora extra. A gente sabe que desenvolvedor adora uma hora extra. Então, eu também sofri esse tipo de problema de, não, você é casado, você tem filho, então você não tem tempo para fazer determinada atividade depois do horário. Então, eu tive problemas dessa natureza, né? Nunca tive problemas em não ser desacreditada ou duvidarem do meu trabalho, muito pelo contrário, até mesmo pela minha personalidade, sempre fui muito falante, muito, né, muito carismática, mas eu tive esse problema de assédio. Algumas vezes, eu trouxe aqui um exemplo que resultou em uma demissão, tá? Inclusive, nessa empresa, que eu era terceira, um outro gestor de uma outra conta, ele ficava me ligando também, então eu vi que era uma coisa da empresa mesmo, essa empresa terceira, que tinha essa cultura mesmo de assédio, né? E era muito normalizado isso. Então, sofri muito por essa parte. Quando eu virei gestora, aí quando você vira gestora, o tipo de assédio muda, porque quando você é juninho, todo mundo te assedia, porque você está aqui, né? O teu par te assedia, o teu chefe te assedia. Quando você vira gestora, aí o negócio muda um pouco de figura, porque é o gestor do seu contrato, é o teu cliente, que põe o contrato na mesa e te chama para jantar. E aí, o que você faz? Então, assim, eu também tenho que sair pela tangente, né? Até agora, na CSP nunca aconteceu. Eu acho que desde que veio para o remoto, né? Isso diminuiu bastante, tá? Então, mas quando era no presencial, que você tem que ir, e você tem que ir arrumada, né? O homem, ele pode botar uma calça jeans e uma blusa de botão e pode ir. Agora, a mulher, ela tem que ir super alinhada, visitar um cliente, as pessoas reparam. Então, eu já passei por alguns apertos, e ainda bem que eu sou muito espirituosa, assim, muito, né, para poder sair pela tangente, não me prejudicar, não prejudicar a minha empresa, né, porque não era só, antes era só a mim, né, agora eu estava prejudicando toda uma empresa ali, né, não saber conduzir essas questões. Então, conforme você vai subindo, o tipo de assédio muda, né? Mas, graças a Deus, já tem um tempinho também, já passei dos 44, então acho que também já não pega tanto assim, mas foram tempos difíceis, então acho que eu tive mais problema com assédio, e por fato de eu ser mãe, né, eu tenho um filho de 17 anos, então, ao longo da minha carreira de desenvolvedora, as pessoas achavam que eu não poderia fazer hora extra porque eu tinha filho. Então, mais ou menos isso. Pessoal, vou pedir vocês para abrirem as câmeras. Rapidinho para a gente, antes que o pessoal está saindo. Vamos abrir as câmeras para a gente conseguir tirar uma foto bem bonita. Opa! Até a Fernanda abriu a câmera, gente. Vocês têm que abrir também. Vamos lá.
Deixa eu ver se saiu aqui. Todo mundo que abriu a câmera, os corajosos. Deixa eu ver se os corajosos saíram. Opa, calma aí, que saiu. A Maria Eduarda não saiu. Mas deixa eu pegar de novo. Isso, agora foi. Muito bom. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, acho que foi só isso mesmo. Eu ia cumprimentar a Bárbara, mas eu acabei de me esquecer. Então, pode deixar. Mas maravilhoso, cara, bom demais. Bom, queria agradecer a Júlia e a Bárbara, em nome do Meninos Digitais, agradecer também pela palestra, né, mas agradecer também a Vitória e o Daniel pela tradução em Libras, que tornaram esse evento mais acessível. Foi um prazer vocês estarem aqui com a gente, uma honra receber vocês todos. Muito obrigada. Bom, Bárbara, já viu que tem demanda, né, para você voltar. Por favor. A Júlia, não vou falar para ela voltar, porque a Júlia, ela não me deixa. Claro que não. Você puxou o meu pezinho ali na estrutura de dados, eu tenho que puxar o seu agora, entendeu? Cadê, ó? Isso aí. A gente já organizou eventos juntas. Eu e a Júlia, a gente está sempre... Estamos É o sempre... histórico já. No Pai Ladies, vai indo. A Júlia foi Meninas Digitais, a Júlia foi membro do Pai Ladies também. Então, aliás, pessoal, as meninas da matemática que estão aí, né, estão convidadas a participar do projeto com a gente. Só me procurar lá na Rural, ou manda um e-mail, enfim, me acha lá no Recomendo, hein? Vamos embora. Só chegar. Qualquer coisa, os professores da matemática têm meu contato também lá, é só falar com eles que eles passam o meu contato. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Bárbara, eu posso botar isso no YouTube? Não, né? Pode, por quê? Você falou, aquela empresa que eu trabalhei, que todo mundo sabe qual é. Mas assim, eu fui terceira. Então a empresa que pega é a terceira, não é a empresa de energia. Então não tem problema, não. Ela não citou nomes, está tudo certo. Então tá bom. Obrigada, pessoal. Eu vou encerrar a gravação aqui.